O meu cunhado casou-se, mas nós não fomos convidados. Uma semana depois, a minha sogra disse, sem qualquer pingo de vergonha, emprestem 30.000 euros ao vosso irmão para ele comprar um carro. Sim. O meu marido riu-se friamente e disse uma frase que me deixou muito surpreendida. Era sábado à tarde. Eu estava sentada na sala de estar a verificar meticulosamente o livro de encomendas do meu ateliê de costura, quando o telemóvel do meu marido tocou. No ecrã aparecia claramente a palavra mãe a ligar para o Tiago, o meu marido. Sentado à minha frente, a segurar uma chávena de chá quente, ele olhou de relance para o ecrã, sem pressa de atender. As suas sobrancelhas franziram-se ligeiramente, como se já esperasse algo. Levantei a cabeça para olhar para ele. Desde o casamento do Nuno, o irmão mais novo do Tiago, que a nossa casa estava envolta num ambiente pesado. O irmão casou-se, mas nós os dois fomos totalmente excluídos. Não houve convite, não houve aviso, nem sequer um único telefonema. Soubemos da notícia através de algumas fotografias festivas nas redes sociais, onde a minha sogra, a dona Fátima, sorria de orelha a orelha ao lado do seu filho mais novo e da nova nora. O Tiago ligou o altifalante e atendeu a chamada. A voz da dona Fátima soou de imediato, tão doce que me causou arrepios. Tiago, estão em casa? Filho, a mãe quer falar um bocadinho. O meu marido respondeu com um tom neutro. Sim, mãe. Diga, ela não andou com rodeios. Depois de uma breve conversa de circunstância, baixou a voz como se estivesse a conceder uma bênção. Preparem lá o dinheiro para emprestar 30.000 euros ao Nuno, para ele comprar um carro. Ele acabou de se casar, andar com uma lata velha só envergonha a nossa família. A minha mão, que segurava a caneta, parou de repente. 30.000 euros. A mãe disse aquilo com tanta leveza, como se estivesse a pedir uns trocos para ir ao mercado. E o mais amargo de tudo era que, apenas uma semana antes, tinha sido aquela mesma família a afastar-nos do dia feliz do Nuno, como se fôssemos meros estranhos. Olhei para o meu marido, à espera que ele se irritasse. Pensei que, pelo menos desta vez, o Tiago iria exigir uma explicação à mãe. Por que motivo não fomos convidados para o casamento, mas quando precisam de dinheiro já se lembram de nós? Mas não. Ele não se irritou, não gritou. Apenas soltou um pequeno riso. Um riso tão baixo e frio que me fez enrijar as costas. Depois disse lentamente, pode ser, mãe. Eu empresto os 30.000 euros. Fiquei estupefacta, achando que tinha ouvido mal. Mas o Tiago continuou, com a voz ainda serena. Mas desta vez, tem de haver um contrato de empréstimo claro. É preciso uma garantia, e peço à mãe que traga todos os documentos da herança do pai para conversarmos. Do outro lado da linha, fez-se um silêncio imediato. Um silêncio tão estranho que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede na nossa sala. Segundos depois, a voz da dona Fátima já não era doce, mas sim seca. Do que é que estás a falar? Por que é que metes o teu pai ao barulho de repente? O Tiago não alterou o tom de voz. Não é de repente, mãe. Dinheiro a sério exige clareza. A mãe quer que eu ajude o Nuno? Eu ajudo. Mas a partir de hoje, nesta família, tudo tem de ser transparente. Virei a cabeça para olhar para o meu marido. À minha frente já não estava o homem que, durante anos, apenas suspirava sempre que se falava da sua família. Já não era o Tiago que outrora me pedia para ter um pouco de paciência com a mãe e o irmão em prol da paz. O olhar dele naquele momento era estranho, calmo, afiado, como o de alguém que se conteve durante muito tempo e que apenas aguardava o momento certo para colocar a última peça no tabuleiro de xadrez. A dona Fátima começou a gaguejar. A mãe só pediu para emprestarem o dinheiro ao vosso irmão. Por que é que estás a ser tão agressivo? É o teu irmão. Não é preciso andar com papéis. Isso destrói o espírito de família. O Tiago respondeu de imediato. É exatamente por não haver papéis que o espírito de família se perdeu. Mãe, a nossa família já perdeu isso desde que os nossos nomes não constaram no casamento do Nuno. Aquela frase caiu no meio da sala como o golpe de uma faca. Senti um nó na garganta. Toda a frustração da última semana, que eu pensava já ter engolido, subiu-me à boca com um sabor amargo. Do outro lado, a dona Fátima ficou calada por uns segundos antes de disparar.
De certeza que foste instigado pela Inês, não foi? Desde que casaste com ela, estás diferente. O Tiago olhou para mim e disse com toda a clareza: ninguém me instigou, mãe. Eu é que finalmente abri os olhos. Ao terminar a frase, desligou a chamada. Eu continuava sentada, congelada. Metade de mim ainda estava zangada com a concordância rápida dele. A outra metade começava a sentir que algo não batia certo. Perguntei: vais mesmo dar-lhes os 30.000 euros? O Tiago pousou o telemóvel na mesa e olhou-me nos olhos. Sussurrou, mas a sua voz era firme: deixa-me tratar disto, Inês. Desta vez não lhe vou dar dinheiro nenhum. Vou dar-lhes uma lição. Fiquei em silêncio. Afinal, por detrás daquela aprovação não havia fraqueza nem estupidez. Era uma armadilha. Uma armadilha que o meu marido talvez andasse a preparar secretamente há muito tempo. E para perceber como é que o Tiago conseguiu proferir a frase que deixou a mãe pálida, é preciso recuar ao dia em que o Nuno trouxe a namorada para a apresentar, porque foi a partir desse jantar que comecei a perceber vagamente que havia algo há muito apodrecido no seio da família do meu marido, à espera de apenas um toque para desmoronar. O Nuno era o irmão mais novo do Tiago, 8 anos mais novo. Aos olhos da dona Fátima, o Nuno sempre foi, desde pequeno, uma joia preciosa, o filho temporão que tinha de ser mais mimado, enquanto o Tiago, por ser o mais velho, e desde que o pai falecera, assumiu-se que teria de suportar tudo. A mãe dizia frequentemente uma frase que soava cheia de amor, mas que na verdade era uma corrente invisível. O vosso pai já não está cá. Vocês são irmãos e só se tem um ao outro. Tu, como mais velho, tens de cuidar do teu irmão. Mas que espécie de apoio era esse se, durante anos, fomos sempre nós a sustentar e o Nuno a estender a mão? O Nuno trabalhava numa pequena agência de comunicação em Lisboa. O ordenado era modesto, mas o telemóvel era sempre o último modelo. Os sapatos eram de marca e os fins de semana eram passados em cafés e esplanadas caras, fazendo check-in em restaurantes como se fosse uma figura da alta sociedade. Sempre que lhe faltava dinheiro, não ligava primeiro à mãe, mas sim ao Tiago. Mano, o meu cartão de crédito bloqueou. Mano, empresta-me aí um dinheiro para a revisão do carro. Mano, transfere-me 1.000 euros. No final do mês eu devolvo. Esse final do mês nunca chegava. No início, eu ainda anotava todos os empréstimos, mas com o tempo cansei-me. Uma vez alertei o Tiago com suavidade. Tiago, tenta falar com o Nuno para ele ir pagando aos poucos. Não é por sermos forretas, mas vejo que ele se está a habituar mal. O Tiago apenas suspirou. Eu sei, mas a mãe depois diz que entre irmãos não se fazem contas e que é uma vergonha para a memória do pai. Ao ouvir aquilo, calei-me. Não por concordar, mas por saber que o coração do meu marido estava tão cansado quanto o meu. Numa noite de finais de agosto, a dona Fátima ligou-nos a pedir que fôssemos jantar lá à casa. A voz soava muito alegre. Venham mais cedo hoje. O Nuno vai trazer a namorada para apresentar. A família tem de estar toda reunida para as pessoas verem que somos unidos. Fiquei contente por ele. Afinal, o Nuno já ia nos 30 anos. Se casasse, talvez amadurecesse e deixasse de depender tanto do irmão. Naquela noite, fomos à casa da minha sogra. Mal entrei. Reparei que a dona Fátima estava mais atarefada do que o habitual. Tinha tirado a melhor baixela e a comida na mesa era abundante. Vestia uma blusa de veludo bordô e ao pescoço exibia um fio de ouro que só usava em casamentos. Ao ver-me, não perguntou se eu estava cansada do trânsito, apenas olhou para o vestido que eu trazia e disse: hoje temos visitas, vê lá como falas. A família dela não é gente qualquer. Antes que eu pudesse responder, o Nuno saiu do interior da casa. Ao seu lado estava uma rapariga alta, de pele clara e cabelo pelos ombros. Chamava-se Mafalda, vestia um vestido creme justo ao corpo e trazia uma pequena carteira pendurada no cotovelo. As unhas estavam imaculadamente arranjadas. Cumprimentou-nos com uma voz suave. Olá. Já ouvi muitas histórias vossas contadas pelo Nuno. As palavras podiam ser suaves, mas o olhar não era. Com um sorriso nos lábios, a Mafalda percorreu a casa com os olhos, desde os móveis de madeira maciça até a fotografia do meu falecido sogro na sala. O olhar dela não era o de alguém que visita um espaço pela primeira vez,
mas sim o de quem o avalia secretamente. O jantar começou num tom animado. A dona Fátima não parava de servir a Mafalda, desfazendo-se em elogios. A Mafalda tem uma cara que traz sorte. Nota-se logo que é de boas famílias. Depois virou-se para mim, levantando propositadamente a voz. Nós não gostamos de nos gabar, mas ainda temos umas terras de herança. O pai do Nuno também deixou alguns bens. E o mais importante é que o irmão mais velho tem uma empresa estável e a cunhada tem um ateliê próprio. Não tem de se preocupar com nada no futuro. Senti um aperto no peito. A mãe dizia aquilo com tanta artimanha. O dinheiro, o esforço e a casa fruto do nosso trabalho árduo tornaram-se, na boca dela, o alicerce da sua grandiosa família. Como se eu trabalhasse dia e noite não para mim, mas para polir a imagem deles. O Tiago, ao meu lado, comia em silêncio. Não contrariou a mãe, nem acrescentou nada, mas reparei que a sua mão, pousada sobre o joelho, estava ligeiramente cerrada. Eu sabia que ele ouvia e compreendia tudo, apenas não queria envergonhar a mãe à frente da convidada. A meio da refeição, a Mafalda pousou os talheres, sorriu levemente e atirou, como quem não quer a coisa. Depois do casamento, acho que temos de começar a pensar em comprar um carro em condições. Uma mulher casada a andar num carro velho, a apanhar chuva e calor, não tem muito jeito. O Nuno interveio logo. Os meus amigos que casaram têm todos carros bons. Se nós não tivermos, fica um bocado mal. A dona Fátima parecia apenas aguardar por aquele momento. Olhou para o Tiago de soslaio e depois para mim, com um sorriso cheio de segundas intenções. Isso é fácil. Esta família não vai deixar que falte nada ao filho mais novo. O irmão e a cunhada estão cá para isso. Eles não iam deixar o irmão ficar mal visto. Fiquei sem palavras. A comida perdeu o sabor. Aquela frase podia soar como uma expressão de carinho, mas eu sabia muito bem que a flecha tinha sido disparada diretamente na nossa direção. O jantar de apresentação da namorada não era apenas um encontro familiar. Era o prólogo de um teatro onde nós, mais uma vez, fomos empurrados para o papel de patrocinadores. Após aquele jantar, pensei que as indiretas se ficassem por ali. Mas não. A dona Fátima começou a ligar-me com mais frequência. Um dia, estava eu no meio do ateliê, com as mãos sujas de giz de costura, e ela ligou a perguntar se o vestido da festa de noivado devia ser vermelho escuro ou vermelho vivo. No outro dia, mal me sentei para almoçar, enviou-me uma série de fotografias com exemplos de lembranças, decorações e convites, acompanhadas da frase "Vê lá qual é que fica melhor" e ajuda a mãe a tratar disto, que eu já sou velha e não percebo nada destas coisas modernas. No início, ainda pensei que ela precisasse mesmo da minha opinião. Afinal, eu trabalhava na área. Lidava frequentemente com noivas e eventos. Ajudar um pouco não era problema, mas aos poucos percebi que ela não perguntava por precisar de ajuda. Fazia-o como se fosse a minha obrigação. Todas as frases começavam com um ajuda a mãe a ver isto, mas acabavam sempre com um "tu adiantas o dinheiro" e depois a mãe faz contas. Numa tarde, enquanto eu revia encomendas de clientes, ela fez-me uma videochamada. Assim que me viu, apontou a câmara para a sua sala de estar. No sofá estavam rolos de tecido bordô, flores e amostras de convites. Disse em voz alta: "Inês, tu que tens o ateliê, podias fazer o vestido para a tua cunhada como presente, assim a família fica bem vista. Se formos mandar fazer fora, as pessoas vão dizer que a cunhada tem o negócio, mas não quer saber do irmão." Aquelas palavras engasgaram-me. A palavra presente foi dita com tanta leveza, como se o custo do tecido, do trabalho das costureiras e o meu tempo não valessem nada. Por respeito ao Tiago e para não envergonhar a família nas vésperas do dia feliz do Nuno, acabei por concordar em costurar os vestidos de cerimônia para a Mafalda. Escolhi pessoalmente uma boa seda, suave, com bordados à mão na gola e nas mangas. O custo total do material e do feitio, se fosse cobrado normalmente, chegaria facilmente a uns largos milhares de euros, mas não disse nada. Pensei que seria um presente de boas-vindas para a minha futura cunhada e que a nossa relação pudesse melhorar. No dia em que a Mafalda veio experimentar a roupa, chegou acompanhada pela dona Fátima e pelo Nuno. Eu tinha pedido à minha costureira para passar o vestido a ferro na perfeição e pendurar,
Lunu provador. Quando a Mafalda o vestiu, estava de facto deslumbrante. O bordô realçava a sua pele e o corte assentava-lhe que nem uma luva. Antes que eu pudesse elogiá-la, ela deu uma volta em frente ao espelho, torceu o nariz e disse: "A cor é um bocadinho senhora, não acha, Inês? Mas pronto, como foi de boa vontade, eu visto." Aquele eu visto deixou-me pasmada. Olhei para a dona Fátima, esperando que ela dissesse algo justo, mas ela apenas se riu. A Mafalda é nova. Gosta de cores mais alegres. "Deixa lá, Inês. Tu, como cunhada mais velha, cede um bocadinho e ajusta ao gosto dela. É o dia feliz dela." O Nuno estava ali ao lado a mexer no telemóvel, sem dizer uma única palavra de agradecimento. Engoli a minha frustração. Se fosse uma cliente normal, já a tinha expulsado do ateliê. Mas era a minha futura cunhada, e aquele dia feliz era sempre a desculpa perfeita para me obrigarem a ceder. Nessa noite em casa, não consegui esconder a minha irritação. O Tiago olhou para mim e perguntou se tinha havido algum problema. Contei-lhe o que a Mafalda dissera sobre o vestido e como a mãe dele achava que o meu ateliê era um serviço gratuito para a família. Ele ouviu atentamente, sem interromper. No final, serviu-me um copo de água e disse algo que me surpreendeu. "Eu sei que tens tido muita paciência, mas estou a apontar tudo isto." Levantei a cabeça. A apontar o quê? O Tiago não deu grandes explicações. Abriu apenas a aplicação de notas no telemóvel. Lá estavam registrados todos os empréstimos do Nuno, todas as vezes que a mãe me pediu para adiantar dinheiro, com datas, valores e comprovativos de transferência. Havia também capturas de ecrã das mensagens da dona Fátima a pedir para eu encomendar flores e pagar a conta. Olhei para o meu marido e, pela primeira vez, percebi que ele não era alheio a nada. Ele sabia de tudo, apenas permanecia em silêncio, à sua maneira. A partir daí, a atitude da dona Fátima piorou. Começou a gabar-se aos familiares de que o casamento do Nuno seria um grande evento, que não ficaria atrás do de ninguém. Sempre que alguém perguntava de onde vinha o dinheiro, ela sorria com confiança. "A minha família tem um filho mais velho muito responsável, e a nora mais velha também é boa a ganhar dinheiro. Eles não iam deixar passar em branco a grande festa da família." Essas palavras chegaram-me aos ouvidos através de uma tia do lado do meu marido. Ao ouvi-las, senti um frio no estômago. Percebi que ela estava a montar um palco moral para nos obrigar a subir para ele. Se não contribuíssemos, seríamos rotulados de egoístas. Se nos recusássemos a ajudar, seríamos irresponsáveis. A dona Fátima não precisava de falar diretamente. As suas palavras empurravam-nos para uma posição onde teríamos de gastar dinheiro em nome das aparências. O estranho é que o Tiago continuava a não se opor abertamente. Ia aos jantares quando a mãe chamava, ouvia-a gabar-se e não expunha o comportamento do Nuno perante os familiares. Mas depois de cada encontro, eu via-o aguardar mais uma mensagem, a fotografar mais um recibo e a acrescentar mais uma linha ao seu bloco de notas na gaveta. Cheguei a perguntar-lhe: "Qual é, afinal, o teu plano?" Ele apenas me olhou e respondeu: "Ainda não é o momento." Na altura, eu não percebi o quão assustadora era aquela frase do Tiago. Só sabia que o meu pressentimento era cada vez mais claro. O casamento do Nuno não seria apenas um dia feliz. Era um palco preparado, à espera que a cortina subisse para nos forçar a assumir o papel de mecenas. Cerca de uma semana antes do casamento, ainda pensei que talvez estivesse a ser demasiado sensível. Apesar de a dona Fátima ter mandado várias indiretas sobre o irmão mais velho ter de pagar as contas e da Mafalda mostrar uma atitude desdenhosa, continuei a dizer a mim mesma que era o dia deles e que não devia levar a mal. Nesse dia, quando liguei à dona Fátima para perguntar sobre os ajustes no vestido da Mafalda, tomei a iniciativa de perguntar: "Mãe, o casamento do Nuno está quase aí. Precisam de ajuda com alguma coisa? Se for preciso alugar carros, reservar quartos de hotel ou receber convidados, avisem com antecedência para eu e o Tiago podermos organizar a nossa vida." Fez-se silêncio durante uns segundos. Depois, ela deu uma risadinha, que me soou a tudo menos sincera. "Deixem lá, tratem, mas é do vosso trabalho. Do casamento trato eu." Fiquei surpreendida. Alguém que antes pedia ajuda para cada mínimo detalhe dizia agora que conseguia resolver tudo sozinha.
Pensei que fosse apenas conversa de circunstância e insisti. Mas é o casamento do irmão do Tiago, mãe. Não podemos ficar de braços cruzados. Se precisarem de alguma coisa, não hesitem em pedir. O tom de voz dela mudou de repente, tornando-se ríspido. Já disse que não é preciso. Vão mais é tratar desse ateliê, e não se armem em ocupados, para depois não se queixarem de cansaço. Desligou-me o telefone na cara. Fiquei a olhar para o ecrã escuro, com um mau pressentimento, mas tentei manter a calma. Talvez ela tivesse mesmo medo que eu estivesse ocupada, ou talvez a família da noiva quisesse uma festa mais simples. Mesmo assim, preparei tudo. Tinha um envelope com uma quantia considerável lá dentro. Pensei que por muito mal que a família se comportasse, o Nuno continuava a ser irmão de sangue do Tiago. Comprei também um luxuoso conjunto de lençóis e edredões como presente de casamento e encomendei um conjunto de chás de excelente qualidade para oferecer aos pais da noiva. Não queria que apontassem o dedo e dissessem que a cunhada não tinha educação. O meu orgulho ainda tentava manter uma boa imagem para a família do meu marido, mas à medida que o dia se aproximava, tudo se tornava mais estranho. Não recebemos convite, ninguém nos informou das horas, nem do local do restaurante, nem um telefonema a pedir para recebermos os convidados ou chegarmos mais cedo. Enviei uma mensagem ao Nuno. A que horas é a festa e onde? Para irmos mais cedo. A mensagem foi lida e ignorada. À noite perguntei ao Tiago. A mãe deu-te o convite ou o horário? O Tiago, que estava à secretária a folhear o seu caderno de notas, levantou a cabeça. O seu olhar era incrivelmente calmo. Não. Fiquei perplexa. Como assim não? O casamento do teu próprio irmão e nós não sabemos de nada. Ele fechou o caderno com um sorriso amargo. Não sermos convidados significa que não somos desejados lá. Foi dito com leveza, mas senti uma fenda profunda por detrás daquelas palavras. Eu não queria aceitar. Na manhã seguinte tentei ligar para a dona Fátima. Ninguém atendeu. Liguei ao Nuno. Ninguém atendeu. Enviei uma mensagem a Mafalda. Precisa de ajuda com algo? Ela respondeu apenas. Não é preciso, Inês. Foram palavras frias como gelo. Foi aí que percebi. Não era um esquecimento. Era uma exclusão propositada. E chegou o dia do casamento. O céu estava limpo, o sol dourado da manhã iluminava a varanda do nosso apartamento em Lisboa. Levantei-me como sempre. Fiz o café para o Tiago, mas sentia um peso enorme no coração. Estava confusa sobre o que vestir. Se devia tentar ligar mais uma vez ou apenas esperar. O Tiago, pelo contrário, estava terrivelmente calmo, vestiu uma camisola confortável e sentou-se a ler documentos como se fosse um dia normal. Por volta da hora de almoço, o meu telemóvel começou a vibrar sem parar. Um familiar do lado dele enviou um link do Facebook com a pergunta: Olá, Inês. Então vocês não estão no casamento do Nuno? Abri o ecrã. O Nuno e a Mafalda estavam de pé, sob um cenário de casamento deslumbrante. A dona Fátima vestia uma toilette verde esmeralda, sorrindo radiante ao lado dos noivos. Os familiares do lado do Tiago estavam lá todos, desde os tios até parentes afastados que eu mal conhecia. O salão estava cheio. Só faltávamos nós, os dois. Fiz scroll para baixo. O Nuno tinha publicado a seguinte frase: Um obrigado à minha mãe e às pessoas que me amam de verdade e que hoje estiveram presentes. Li a frase amam de verdade várias vezes. Senti um nó cego na garganta. Aquilo não era um simples agradecimento. Era uma bofetada na cara do Tiago, o irmão que durante anos pagou as dívidas dele em silêncio e lhe resolveu os problemas. Fiquei tão furiosa que as minhas mãos tremiam. Peguei no telemóvel e levantei-me. Vou ligar à tua mãe e exigir explicações. Isto é ir longe demais. Mas o Tiago agarrou-me no pulso. Não com força, mas o suficiente para me deter. Olhou para a fotografia da mãe e do irmão a sorrir e disse muito baixinho: Não é preciso. Olhei para ele. Não é preciso? Eles fazem-nos isto e tu vais ficar calado. Ele largou a minha mão. O seu olhar já não revelava tristeza, apenas uma frieza desconhecida. Disse: Eles já riscaram o nosso nome da família. Devíamos estar gratos, porque a partir de hoje já não tenho de ter cuidado com os sentimentos de ninguém. Fiquei ali, imóvel no meio da sala. A música do vídeo do casamento continuava a tocar no telemóvel.
No ecrã víamos um casamento animado, enquanto na nossa casa havia apenas um silêncio sufocante. Pela primeira vez não vi o Tiago magoado, vi-o lúcido, e foi essa lucidez que me fez perceber que a última porta entre ele e a sua família tinha sido fechada, de forma silenciosa, mas definitiva. Depois daquele dia, achei que o Tiago ia ficar deprimido. Afinal, o Nuno era irmão de sangue, o irmão que ele carregou ao colo em criança, a quem dava o seu bocado de carne à refeição quando a família passava por dificuldades. Ser excluído assim pela própria mãe e irmão faria qualquer um perder a cabeça. Mas o meu marido não. Ele permaneceu calmo de uma forma que me assustava. Nessa tarde, o Tiago não falou muito. Desligou o telemóvel, fechou o computador portátil e foi para o escritório. Fiquei à porta e ouvi o som de gavetas a abrir e fechar, e o farfalhar de papéis. Momentos depois, ele saiu com um envelope pardo, já gasto e com as pontas amareladas. Colocou-o na mesa de centro, à minha frente. "O que é isto, Tiago?" Ele não respondeu logo. Sentou-se à minha frente, com os olhos fixos no envelope. Demorou muito a dizer. Havia coisas que eu pretendia enterrar para sempre, porque achava que ainda tinha mãe, ainda tinha um irmão. Achava que, sendo o mais velho, não havia mal em ceder um pouco. A sua voz era pesada, não havia raiva, mas cada palavra esmagava-me o peito. Abriu o envelope e tirou uma folha fotocopiada e gasta. Tinha uma caligrafia inclinada, típica de gente mais velha, com partes de tinta já desvanecida. Demorei uns segundos a reconhecer a assinatura no fundo. Antônio, o meu sogro. Convivi pouco com ele. Faleceu 1 ano após o nosso casamento. Na minha memória, era um homem calado, bondoso, mas muito rígido, que nunca deixava a dona Fátima dominar as situações de justiça. O Tiago empurrou o papel na minha direção. Antes de morrer, o pai deixou um testamento. A divisão dos bens era muito clara. Fiquei sem reação. A palavra testamento arrepiou-me. Desde que o meu sogro morrera, só ouvia a dona Fátima dizer que a família tinha ficado sem nada, que o dinheiro fora todo para o hospital e para o funeral. Ela até se queixava aos parentes de carregar o fardo da família sozinha. O Tiago olhou para mim e começou a contar a história lentamente. Antes de falecer, o senhor Antônio sabia que lhe restava pouco tempo. Por isso chamou o Tiago em privado. Nessa altura, o Nuno ainda estava na faculdade e a dona Fátima estava sempre preocupada que faltasse algo ao mais novo. O pai revelou ao Tiago que a família tinha umas poupanças consideráveis, algum ouro e as escrituras de uns terrenos. Uma parte devia ser dividida em partes iguais pelos 2 filhos. O resto ficaria para as despesas do funeral, campas e missas. Perguntei em voz baixa: "Então onde está o documento original?" O Tiago sorriu amargamente. O pai entregou à mãe, afinal ela era a esposa. Mas ele estava preocupado e mandou-me fazer uma fotocópia. Na altura, eu achei que o pai estava a exagerar. Fez uma pausa. A mão dele, pousada sobre a mesa, cerrou-se ligeiramente. Depois do funeral, a mãe disse que o dinheiro tinha ido todo para os tratamentos médicos, que o ouro tinha sido vendido. Quanto ao testamento, disse que o pai apenas tinha deixado recomendações verbais e que não havia papel nenhum. Senti os pelos dos braços erizarem-se. Tu sabias que a mãe estava a mentir? O Tiago assentiu. Sabia, mas estávamos de luto. O Nuno era novo. A mãe tinha acabado de perder o marido. Não quis começar uma guerra por dinheiro naquele momento. Ele olhou para a fotografia do pai no móvel da sala. Achei que era melhor a mãe ficar com tudo, desde que usasse o dinheiro para as coisas certas, para os estudos do Nuno e para as missas do pai. Mas a realidade foi diferente. Nos anos seguintes, o Nuno ficou cada vez mais mimado e a dona Fátima cada vez mais parcial. Sempre que o Nuno fazia asneira, a mãe usava a desculpa. O teu pai morreu quando ele ainda era novo. É natural que a mãe o mime mais. Sempre que o Tiago tentava chamar o irmão à responsabilidade, ela chorava. Tu, como mais velho, andas a fazer contas ao teu irmão? O teu pai não vai ter descanso na cova. Era essa a frase que tinha silenciado o meu marido durante anos. Segurei a fotocópia. As minhas mãos pareciam pesar toneladas. Afinal, por trás da paciência do Tiago, não havia apenas brandura. Havia também uma dívida moral, um pedido do pai falecido e a crença de que a mãe,
por muito injusta que fosse, nunca passaria dos limites. Mas o casamento do Nuno destruíra as últimas sobras dessa crença. O Tiago continuou, num tom ainda mais baixo. Antes eu pensava que, se a mãe quisesse dar tudo ao Nuno, que desse. Eu ainda tinha força, ainda podia trabalhar, não lhes ia tirar nada, mas hoje percebo que aos olhos deles, não sou filho, não sou irmão. Sou apenas uma carteira que se abre quando é preciso. Olhou para mim com um ar culpado. E tu? Tu não devias ter de carregar este fardo comigo. Abanei a cabeça, embora sentisse um nó na garganta. Durante anos, cheguei a culpá-lo por ser demasiado bom, demasiado submisso à mãe e por ceder facilmente ao irmão. Mas ali, a olhar para aquele papel gasto e para a sua expressão terrivelmente calma, percebi. Ele não era ingênuo. Andou apenas a tentar segurar o último fio de ligação de uma família que estava a apodrecer. O Tiago voltou a guardar o papel no envelope. A sua voz ficou subitamente gélida. Não tenho pena do dinheiro, mas quero ver até onde vai a falta de vergonha deles. Olhei para ele, sem perceber tudo ainda. Ele fechou o envelope. Mas se já riscaram o nosso nome do casamento e ainda tem a coragem de vir pedir dinheiro, não me vou calar mais. E, de facto, uma semana depois, chegou o telefonema da Dona Fátima a pedir 30 mil euros. Percebi então que a calma do Tiago não era resignação, era o silêncio de quem já tinha lido o tabuleiro de xadrez. Tinha as peças preparadas e aguardava apenas que o adversário pisasse a armadilha. Após esse telefonema, a Dona Fátima não nos deu um dia de descanso. Ligava de manhã, mandava mensagens à tarde, enviava áudios à noite. Mas, estranhamente, o tom já não era de ordem. Tornou-se doce, meigo e com um leve toque de tristeza, como se ela fosse a vítima. Tiago, a mãe sabe que vocês são os únicos que gostam mesmo do Nuno. As pessoas de fora olham e acham que a nossa família vive bem, mas a mãe sofre muito. Filho, o teu irmão acabou de casar. A família da mulher tem muito dinheiro. Se ele andar num carro velho, toda a nossa família passa vergonhas. Sentada ao lado dele, eu ouvia aquilo com repugnância. Tinham nos tratado como estranhos há uma semana. Agora enchiam a boca com o amor de irmãos e o bom nome da família. Tive vontade de lhe arrancar o telefone e dizer umas verdades, mas o Tiago travou-me. A sua calma era impressionante. Ele apenas respondeu, está bem, mãe. Percebo que assuntos de dinheiro não se tratam por telefone. Este fim de semana, traga o Nuno e a Mafalda cá à casa para jantarmos e falarmos sobre isso com calma. Do outro lado, a voz da Dona Fátima iluminou-se. Assim é que é. A mãe sabia que não ia ser capaz de abandonar o teu irmão. Quando desligou, olhei para o meu marido irritada. Vais mesmo falar do empréstimo? Eles acabaram de nos humilhar. O Tiago bloqueou o ecrã do telemóvel, puxou-me para o escritório e fechou a porta. Abriu a gaveta e tirou uma pilha de papéis que já tinha preparado. Antes que eu pudesse perguntar, sussurrou. Para caçar a raposa, temos de fazer lá acreditar que vai apanhar a galinha. Aquelas palavras silenciaram-me. Ele não disse mais nada, apenas me mostrou o rascunho de um contrato de dívida. Havia espaços para a assinatura do mutuário, testemunhas e uma cláusula que exigia a divulgação dos bens herdados pelo pai. Percebi então que o Tiago não tinha amolecido. Estava a montar uma armadilha no centro da nossa mesa de jantar. Nesse fim de semana, preparei um jantar simples. Não queria que pensassem que eu lhes tentava agradar. Por volta das 6 da tarde, a campainha tocou. O Tiago abriu a porta. A Dona Fátima entrou primeiro, com um conjunto de seda cor de vinho e pulseiras de ouro nos pulsos. O sorriso era mais rasgado do que nunca. Atrás dela vinham o Nuno e a Mafalda. O Nuno trazia uma camisa branca bem engomada. A Mafalda vinha com uma pequena carteira e os seus olhos analisavam o nosso apartamento como se entrasse numa casa modelo. Mal se sentou. O Nuno suspirou de forma dramática. Vocês não sabem, mano e cunhada, mas na família da minha mulher andam todos com grandes carros. O meu cunhado anda de Mercedes, o meu sogro tem motorista e eu ando com o meu carro velho. Às vezes tenho vergonha de estacionar à porta deles. A Mafalda acrescentou logo a seguir, com uma voz suave mas cortante. Hoje em dia, o prestígio de um homem vê-se pelo carro.
Se eu sair de um chaço muito feio, as pessoas vão dizer que a nora desta família não tem classe. Pousei a travessa na mesa, tentando manter a calma. Se isto tivesse acontecido no passado, talvez sentisse pena e pensasse em ajudar. Mas depois do casamento sem convite, todas as palavras deles me soavam ridículas. Não precisaram de nós no dia feliz, mas precisavam desesperadamente do nosso dinheiro para manter as aparências depois da festa. O Tiago, sentado à cabeceira, ouvia sem interromper. Chegou mesmo a assentir, pois os 30.000 euros têm mesmo de ser emprestados. A dona Fátima ouviu aquilo com um ar exultante, virou-se para mim e disse: "Estás a ver? O teu marido é que tem juízo." Eu bem disse: "Marido e mulher têm de pensar no futuro. Se ajudarem o irmão agora, quando ele for bem-sucedido, a família toda vai ter orgulho." Não respondi, olhei apenas para o Tiago. Ele pousou os talheres, tirou uma pilha de papéis da pasta ao seu lado e empurrou-os na direção do Nuno. "Já preparei tudo. Lê. Se concordares, assinas." O Nuno, que antes sorria, calou-se logo. Pegou no papel, leu umas linhas e franziu a testa. "Um contrato de empréstimo? Para que é que isto tem de ser tão sério, mano? Nós somos família." O Tiago respondeu num tom raso: "Exatamente por sermos família é que as coisas têm de ser claras. 30.000 euros não são 30 euros. A Mafalda inclinou-se para a frente e a sua expressão começou a mudar. A dona Fátima arrancou o papel das mãos do Nuno, leu-o por alto e bateu com a mão na mesa. "Qual é o significado disto? Bens da herança do pai como garantia. Por que é que foste desenterrar isso?" A atmosfera na sala congelou de imediato. O Nuno empalideceu. A Mafalda olhava confusa da sogra para o marido. Obviamente, nunca tinha ouvido falar em heranças. A dona Fátima já não conseguia manter a sua atitude amável. O seu rosto ficou vermelho, os olhos arregalados, como se o seu segredo tivesse sido exposto. O Tiago colocou calmamente a mão sobre a pilha de papéis. "A mãe quer que eu ajude o Nuno. Eu ajudo. Mas se é o Nuno que pede emprestado, é o Nuno que assina. Se a mãe quer ser a fiadora, tem de provar que tem bens. A parte dos terrenos da herança e as poupanças que o pai mandou dividir e que a mãe reteve este tempo todo. Hoje tratamos de tudo para ficar transparente." A dona Fátima levantou-se, empurrando violentamente a cadeira para trás. "Como te atreves a usar isso para pressionar a tua própria mãe? Foste instigado pela tua mulher, não foste? Criei-te para agora vires fazer contas à tua mãe." O meu coração batia a 1000 a hora. A fúria dela não era a de quem foi difamado, mas sim a de quem foi apanhado em flagrante. O Tiago também se levantou. Pela primeira vez em muitos anos, olhou a mãe diretamente nos olhos, sem desviar o olhar. A sua voz engrossou. Cada palavra era límpida. "Não a estou a pressionar. Apenas quero que tudo seja transparente, tal como o pai recomendou." A sala ficou num silêncio tão sepulcral que até consegui ouvir a Mafalda a engolir em seco. O Nuno estava de cabeça baixa, a amarrotar o contrato com as mãos. Fiquei ali sentada, com um frio a subir-me pelas costas. Pela primeira vez vi o meu marido não como o filho mais velho, esgotado de tanta paciência. Ele manteve a educação de filho, manteve a via aberta para emprestar se precisassem mesmo, mas já não deixava que o elo familiar servisse de corda para nos estrangular. Ao ver a dona Fátima bater na mesa, percebi que aquele jantar já não era sobre dívidas. Era a primeira sessão de interrogatório de uma família que escondera demasiadas verdades. Mal o Tiago falou no testamento. A atitude da dona Fátima transformou-se. A doçura desvaneceu-se, restando um olhar furioso que fitava o filho como se ele fosse um traidor. Bateu novamente na mesa e sibilou. "Eu bem sabia. Desde que casaste com a Inês ficaste diferente. Foi ela que te instigou a vasculhar o dinheiro da mãe, não foi? Viu que a mãe ainda tem poupanças e quer secar-me até ao último tostão." Fiquei sem reação. Apesar de estar habituada às palavras duras dela, não esperava que distorcesse os factos com tanta rapidez. Quem estava ali a pedir 30.000 euros era ela. Quem nos obrigou a sustentar o Nuno também foi ela. Mas, numa só frase, eu passei a ser a nora gananciosa de olho na fortuna da sogra. Antes que eu pudesse responder, a Mafalda pousou elegantemente o prato e disse com a voz suave, mas cheia de sarcasmo: "Sinceramente, Inês, Tiago,
com a vossa situação econômica, serem tão calculistas com a própria mãe, fico confusa. A família não deveria apoiar-se mutuamente porque precisam de papéis para encostar os pais à parede. Olhei para ela. Tinha acabado de entrar na família, mas já aprendera rapidamente a colocar-se do lado que mais lhe convinha. O Tiago riu-se. Não um riso de alegria, mas um som gélido que arrefeceu a sala inteira. Olhou para a Mafalda e respondeu: um casamento sem convite, seguido de um pedido de 30.000 euros, chama-se apoio mútuo. Pedir um contrato claro chama-se ser calculista. A sua definição de família é muito interessante. O rosto da Mafalda ficou rígido. O Nuno saltou em defesa da mulher, elevando a voz. Mano, por que estás a falar assim? És o meu irmão mais velho, mas falas como um estranho. Casei-me e não me deste os parabéns. E agora estás a arranjar problemas com o dinheiro. O Tiago atirou a pilha de papéis para cima da mesa. O som foi seco. Olhou fixamente para o Nuno. Com palavras afiadas como facas, quem é o estranho aqui? O estranho é aquele de quem se esconde a data do casamento. O estranho é aquele que não recebe um único convite. O estranho é aquele de quem esta família só se lembra quando precisa de dinheiro. O Nuno engasgou-se. Abriu a boca para refutar, mas não encontrou palavras. A dona Fátima, ao ver o seu menino num beco sem saída, jogou a sua última cartada. Começou a chorar. As lágrimas correram tão depressa que pareciam já estar ensaiadas. Levou a mão ao peito e disse com a voz trêmula: meu Deus, que vida tão desgraçada a minha. Eu só queria que esta família fosse unida. Não vos convidamos para o casamento porque a Mafalda disse para levarmos poucos convidados para poupar. Achei que estivessem ocupados, por isso não liguei. Não foi por mal. Quase me ri de tanta amargura. Toda e qualquer culpa recaía sobre a nova nora. Toda a necessidade de dinheiro recaía sobre o irmão de sangue. A dona Fátima sabia sempre como colocar-se na posição de vítima mais comovente. A Mafalda, ao ouvir o seu nome, reagiu chocada e negou logo. Mãe, eu disse para levarmos poucos convidados, mas nunca disse para não convidarem o Tiago e a Inês. A tensão regressou. O Tiago pegou calmamente no telemóvel, abriu um ficheiro de áudio e pousou-o no meio da mesa. Mãe, não vale a pena culpar ninguém. Eu tenho isto. A dona Fátima parou de chorar instantaneamente. Via suas mãos a tremer sobre o colo. O áudio começou a tocar. Havia algum ruído de fundo, mas a voz da dona Fátima era inconfundível. Estava a falar com um familiar. Não vale a pena convidar o Tiago. Se a mulher dele for, depois acha que precisamos do dinheiro dela. Vem para cá armar-se em ricos. É só chatices. O casamento do Nuno tem de ser um luxo. Não precisamos das caras deles para nada. A sala ficou num silêncio mortal. Fiquei paralisada. Embora já suspeitasse, ouvir aquilo da boca da minha sogra causou-me uma dor aguda. Afinal, não tinha sido distração, nem mal-entendido, nem poupança. Ela excluiu-nos de propósito, com palavras tão humilhantes. A Mafalda olhou para a sogra com uma expressão radicalmente diferente. Talvez fosse a primeira vez que percebia que a família em que tinha entrado não era tão rica, nem tão boa, nem tão unida como lhe tinham vendido antes do casamento. Quanto ao Nuno, a sua cara ardia de vergonha, mas em vez de admitir o erro, virou-se contra o Tiago e rosnou. Mano, gravaste a mãe. És um ser humano ou não? Armaste uma cilada à tua própria mãe. O Tiago olhou para o irmão durante muito tempo. Já não havia fúria nos seus olhos, apenas uma desilusão profunda e gélida. E tu, és o quê? Consideras-me teu irmão. Quando te casas, deixas-me saber pelo Facebook. Quando precisas de dinheiro, lembras-te de que somos irmãos de sangue. Não tens vergonha na cara? O Nuno deu um passo em frente com os punhos cerrados, como se quisesse bater no irmão. Entrei em pânico e levantei-me. A Mafalda também puxou imediatamente pelo marido. A dona Fátima gritou: Nuno, senta-te. Não caias na provocação. Mas a sua voz trêmula apenas mostrava que estava assustada. Assustada que o Tiago já não fosse o filho obediente. Assustada que as suas mentiras começassem a desabar à frente da nova nora. O Tiago não recuou. Ficou de pé, firme, olhando o Nuno sem piscar. Queres bater-me? Força. Mas depois disso vais ter de assinar a nota de dívida.
Vais ter de responder sobre o testamento e vais ter de explicar por que é que precisas de 30.000 euros com tanta urgência. Aquela última frase fez o Nuno recuar. O rosto passou de vermelho a branco. A dona Fátima também se calou, a boca a mexer-se sem som. Olhei para os três e, de repente, percebi que por detrás daquela raiva estava algo muito diferente. Pânico. Foi aí que compreendi que aqueles 30.000 euros não eram de todo para comprar um carro. O Tiago debruçou-se, juntou os papéis espalhados e organizou-os. Disse num tom baixo, mas o suficiente para ser ouvido por todos: Mãe, Nuno, eu já vos dei a oportunidade de serem honestos. Mas se querem continuar a fazer teatro, então falo eu. A sala parecia ter ficado sem ar. Sentei-me novamente com o coração aos pulos. Senti que a parte mais aterradora daquele jantar ainda nem tinha começado. Após aquelas palavras, o Tiago abriu uma gaveta ao lado da mesa de jantar. O som da madeira a deslizar destacou-se no meio daquela tensão. Retirou um outro dossiê, mais grosso que o contrato de empréstimo. Tinha uma capa cinzenta e as folhas bem encadernadas. Só pela forma como ele o pousou na mesa, percebi que não era algo preparado à pressa. Era um processo montado com rigor, cheio de provas à espera de serem reveladas. O Nuno olhou para o dossiê e a sua expressão mudou. A bravata tinha evaporado. As suas mãos, cravadas na cadeira, começaram a tremer. O Tiago empurrou o dossiê para ele com uma voz de gelo. Responde agora. Os 30.000 euros são para comprar o carro ou para pagar dívidas? A pergunta deixou toda a gente paralisada. A Mafalda virou o rosto num ápice para o Nuno. A dona Fátima ficou apática por um segundo antes de disparar. O que é que estás para aí a dizer? O teu irmão acabou de casar, querer comprar um carro decente é crime, mas a voz já não era firme. Titubeava, como quem caminha sobre gelo fino. O Tiago nem olhou para a mãe. Abriu a primeira página e mostrou vários extratos bancários, capturas de ecrã e cartas de cobrança. O Nuno tem quase 20.000 euros em dívidas. Investimentos em criptomoedas, apostas desportivas online, créditos pessoais rápidos, cartões de crédito. Queres que comece a ler por qual? Fiquei de boca aberta. Sabia que a família tinha problemas, mas não imaginava que o Nuno devesse tanto. E ainda assim, mantinha a pose de noivo rico à frente de todos. A Mafalda levantou-se, com a voz embargada. O que é que disseste? Ele tem uma dívida de 20.000 euros? O Nuno engoliu em seco. Os olhos corriam de um lado para o outro. Não é bem como o Tiago diz. Eu só ando um bocado apertado de dinheiro agora. A Mafalda recuou um passo, como se o visse pela primeira vez. Apertado? Antes do casamento disseste que tinhas poupanças. Disseste que andavas com aquele carro velho porque tinha valor sentimental e não por falta de dinheiro. O Tiago virou a página seguinte. A sua voz era plana, mas cada palavra espetava-se como um prego. O carro velho não é por causa de memórias. Está em vias de ser apreendido pela financeira porque tem as prestações em atraso há 3 meses. Se não for pago em 10 dias, vem buscar. A Mafalda cobriu a boca com as mãos. A maquilhagem já não conseguia esconder o choque no seu rosto. Tinha entrado naquele casamento com uma imagem perfeita de conto de fadas, mas diante dela, o Tiago estava a descascar toda a tinta daquela fachada. O rosto do Nuno ficou roxo e gritou: Andaste a investigar-me? És o meu próprio irmão e andas a humilhar-me em frente à minha mulher. O Tiago ergueu o olhar, fulminante. Eu não te estou a humilhar. Estou apenas a repor a verdade. Tu é que andaste a encobrir as tuas dívidas com fatos de noivo, carros alugados e fotos bonitas, e agora queres forçar os outros a pagar o preço da tua vaidade. O Nuno gaguejou. Eu tencionava resolver tudo depois do casamento. Não queria. O Tiago sorriu com desprezo. Resolver com o meu dinheiro e o da Inês. Claro, um casamento onde não fomos convidados, mas as dívidas passariam a ser nossas. Nuno, tu és incrível. A dona Fátima não aguentou mais. Agarrou nos papéis que estavam na mesa e amassou-os. Ele ainda é novo. Quem é que nunca errou na vida? Tu, como irmão mais velho, em vez de o ajudares, empurras-o para o abismo. Queres que ele morra? Vi os olhos do Tiago ficarem vermelhos, mas não por ter amolecido. Era a fúria reprimida durante tanto tempo. Bateu na mesa,
fazendo-me dar um salto. Que tipo de erro leva a que a mãe estoure a herança do pai para financiar um inútil durante 10 anos? Que erro é este que a mãe tenta tapar com dinheiro e manipulação cada vez que ele falha? A mãe gosta dele ou está a tentar destruir-lhe a vida? Foi a primeira vez que ouvi o Tiago falar com aquela dureza para a mãe. Ele não deixou de ser um bom filho. Foi exatamente por se importar e estar magoado que não podia continuar a ver a mãe atirar o Nuno para um poço sem fundo. A dona Fátima ficou sem palavras, com os lábios a tremer, mas ainda tentou defender-se. O que é que tu sabes? Desde pequeno que lhe faltou tudo. O vosso pai era tão duro com ele. Os outros andavam sempre a comparar-lo contigo. Se a mãe não compensasse, quem é que faria isso? A voz do Tiago pesou ainda mais. Compensar fazendo-o acreditar que, por pior que seja a asneira, vai haver sempre alguém para pagar a conta? É a isso que a mãe chama amor? A Mafalda desatou a chorar. Não eram lágrimas de menina mimada, era um choro abafado de raiva e vergonha. Apontou para o Nuno. Tu enganaste-me. Enganaste a minha família toda. Deixaste-me casar com um homem atolado em dívidas que dizia ser rico. Pensas que eu sou o quê? O Nuno tentou pegar na mão da mulher. Mafalda, ouve-me primeiro. Eu fiz tudo isto para me poder casar contigo em condições. Ela afastou-lhe a mão com violência. Em condições? Com dinheiro de créditos rápidos e com o dinheiro do teu irmão? Eu pensava que tudo já era mau o suficiente. Mas o Tiago não tinha acabado. Retirou a última folha do dossiê e colocou-a em frente à dona Fátima. A voz dele era agora mais baixa, mas muito mais pesada. E isto é o contrato com os agiotas em nome da mãe. No mês passado pediu 20 mil euros para tapar parte das dívidas do Nuno. Os juros são asfixiantes. Vai esconder isto até quando, mãe? A dona Fátima petrificou. Pálida como a cal, olhava para o papel de olhos arregalados, como se estivesse perante uma sentença de morte. O Nuno também ficou rígido. Claramente não sabia que o irmão tinha descoberto aquilo. Quanto a mim, senti o corpo gelar. Afinal, a dona Fátima não era uma pobrezinha que tinha de implorar aos filhos, e não queria apenas comprar um carro para o menino. Estava a sugar tudo à sua volta, chegando ao ponto de se meter com agiotas para salvar um filho que estava habituado a causar problemas e a esperar que outros lhe limpassem a sujidade. Olhei para o Tiago. Já não era o marido recatado e paciente dos anos anteriores. Parecia um cirurgião forçado a abrir uma ferida purulenta, mesmo sabendo que o paciente iria gritar de dor, e a família à minha frente. A família que outrora se dizia ilustre, orgulhosa e unida, estava ali nua, exposta com dívidas, mentiras e um amor distorcido e assustador. A dona Fátima desabou de repente na cadeira, agarrando a borda da mesa. Já não chorava, não porque lhe faltassem as lágrimas, mas porque desta vez o choro seria inútil. O Tiago olhou para a mãe e para o irmão, declarando com clareza: a partir de hoje, ninguém nesta família tem o direito de usar o nome da família para nos pedir dinheiro. Se querem salvar o Nuno, têm de ser honestos. Se continuarem a mentir, entrego estes papéis às autoridades. Ninguém respondeu. A Mafalda continuava a chorar. O Nuno escondia o rosto e a mãe estava estática, que nem uma estátua. E eu, pela primeira vez em todos estes anos como nora, vi a fachada de luxo da família do meu marido desmoronar-se à minha frente, revelando não riqueza, mas um abismo pronto a engoli-los. A Mafalda foi a primeira a quebrar o silêncio. Já não estava sentada de forma elegante e altiva. Tinha os olhos vermelhos e as mãos apertavam com força a carteira no colo. De repente, virou-se para o Nuno como uma voz trêmula mas afiada. Explica-me uma coisa. O apartamento que disseste que era teu, de quem é afinal? O Nuno assustou-se, como se tivesse levado um estalo. Olhou para a mãe, depois para o Tiago, antes de fitar a mulher. Os lábios tremeram sem produzir som. Mafalda. Sobre isso, eu tencionava contar-te mais tarde. A Mafalda soltou um riso cínico, curto e amargo. Mais tarde? Mais tarde depois de estarmos casados? Mais tarde depois de eu já ser tua mulher é que me ias dizer que tudo o que exibias era falso? Foi o Tiago quem respondeu, com uma voz tão fria que me causou arrepios. O apartamento é arrendado. O contrato está em nome de um amigo do Nuno. E as 2 últimas rendas e o calção estão em atraso.
A Mafalda levantou-se num salto. A cadeira arrastou-se no chão com um ruído agudo. Arrendado? Com rendas em atraso, virou-se para o Nuno, quase a gritar. Disseste-me que tinhas comprado a casa para nós vivermos depois de casar. Foste lá levar os meus pais. O Nuno ficou lívido, tentando puxá-la para se sentar. Calma, meu amor. Eu ainda não tinha recebido o dinheiro. O meu plano era... A Mafalda sacudiu-o com enojo. O teu plano era o quê? Esperar que eu engravidasse para me dizeres que vivemos numa casa que não é nossa. A dona Fátima intrometeu-se à pressa. Mafalda, não grites. Acabaram de se casar, os problemas resolvem-se a bem. É normal os homens terem alguma vaidade. A Mafalda virou-se para a sogra com um olhar onde já não existia qualquer respeito. Alguma vaidade? A senhora chama enganar a minha família inteira de alguma vaidade? Aquela resposta silenciou a dona Fátima. Vi o rosto dela perder a última camada de serenidade artificial. Ela estava tão convicta de que a nova nora ficaria do seu lado devido à imagem de riqueza que tinha projetado. Mas agora era essa mesma nora a encostar, lá à parede. Como se lembrasse de algo, a Mafalda apontou para o pulso do Nuno. E o relógio Rolex que usaste na sessão fotográfica. Disseste que tinha sido a tua mãe a dar-te nos teus anos. O Nuno escondeu o braço instintivamente. O Tiago respondeu por ele sem hesitar. O relógio foi alugado no mesmo pacote que o carro do casamento. Foi devolvido no mesmo dia. A Mafalda levou a mão à testa e recuou um passo. E o carro branco que levamos no casamento? O carro que disseste que tinha acabado de receber matrícula nova? Vi o Nuno fechar os olhos e a mãe empalidecer ainda mais. O Tiago prosseguiu. O carro foi alugado por 4 horas. Como se atrasaram na devolução, pagaram multa. O copo d'água ainda não tinha acabado e o stand já estava a ligar a reclamar o carro. Foi por isso que o Nuno mandou o motorista ir embora à pressa com a desculpa de que o carro ia para lavar. A Mafalda ficou petrificada. Todas as memórias antes do casamento devem ter passado pela sua cabeça naquele momento. Pela expressão dela, adivinhei que se devia ter lembrado das vezes em que o Nuno não a deixava tocar no relógio, ou a forma como controlava o tempo ao tirar fotografias com o carro. Todos os pequenos sinais estranhos que ignorara sob o feitiço do casamento estavam agora a tornar-se provas evidentes. E as despesas todas da festa? Perguntou a Mafalda com voz rouca. Disseste que a quinta tinha sido paga há meio ano, que a tua família ia assumir tudo para manter o bom nome. Disseste que a tua mãe não poupava porque adorava a nora. O Nuno olhou para o chão, sem coragem para responder. A dona Fátima adiantou-se. Eu adoro-te, filha. Eu só queria que entrasses nesta família de forma digna. O Tiago fuzilou a mãe com o olhar. Digna com dinheiro de agiotas e cartões de crédito, mãe. A Mafalda desatou de repente a chorar em soluços compulsivos de raiva e vergonha. Eu achava que ia casar com uma pessoa de bem. Cheguei a defender-te perante os meus pais. Pensava que eras calado, mas esperto. Que a tua família era simples, mas estruturada. E afinal era tudo uma peça de teatro. O Nuno, encurralado, acabou por explodir. Bateu na mesa e virou-se a gritar para o Tiago. Estás satisfeito, mano? Destruíste o meu casamento de propósito porque o teu é uma desgraça e não queres ver-me feliz. Fiquei cega de raiva ao ouvir aquilo. Ele era um mentiroso. Ele tinha criado as ilusões todas e agora atirava as culpas para cima do irmão. Mas o Tiago não se exaltou. Limitou-se a olhar para o irmão com uma profunda tristeza e frieza. Não fui eu. Foste tu que usaste o casamento como ferramenta para enganar os outros. A frase curta calou o Nuno. A Mafalda também se calou. As lágrimas continuavam a cair-lhe pelo rosto, mas já não tentava defender o marido. Olhava para ele como quem olha para um estranho que a arrastara para uma armadilha enfeitada de flores de laranjeira. A sala caiu numa estranha desordem. Já ninguém sabia a quem culpar primeiro, mas quando eu achava que a dona Fátima iria continuar a negar o inegável, ela fez algo que me chocou. Deu a volta à mesa, parou mesmo à minha frente e atirou-se de joelhos. O baque dos seus joelhos no chão ecoou pesado na sala. Entrei em pânico e pus-me de pé por instinto. Mãe, o que é isto? Ela levantou o rosto para mim. Tinha os olhos em sangue, sem qualquer réstia de orgulho. A voz partiu-se. Inês, peço-te por tudo. Salva o Nuno. Só desta vez.
Fiquei sem palavras. Alguém como a dona Fátima, que passou a vida inteira a achar que o estatuto era a coisa mais importante do mundo, estava ali de joelhos aos meus pés. Antes que eu pudesse sentir pena, ela agarrou-me as mãos com tanta força que me magoou. As suas unhas cravaram-se-me na pele, enquanto implorava com uma voz descontrolada: se vocês não o ajudarem, ele pode ir parar à prisão ou morrer. Aquelas palavras fizeram cair o silêncio mais absoluto sobre nós. A Mafalda estancou o choro. O Nuno paralisou. O Tiago fitou a mãe com o olhar transfigurado. Já não era apenas raiva, era alerta máximo. O meu coração deu um salto. O que quer dizer com isso, mãe? Perguntei. A dona Fátima não largava as minhas mãos, o rosto branco como a cal e os lábios a tremerem. O Nuno encolheu-se, com os ombros a tremer convulsivamente. Aquele silêncio dele era mais aterrador do que qualquer confissão. O Tiago aproximou-se e soltou com firmeza as mãos da mãe das minhas. Não gritou, mas a sua voz era grave e ameaçadora. Mãe, o que é que falta contar? A mãe chorava copiosamente, abanando a cabeça como uma criança aterrorizada. Nada. Não há mais nada. A mãe só se expressou mal, mas ninguém naquela sala voltou a acreditar nela. A frase "ele pode morrer" não era um exagero retórico, era o grito que escapara de um segredo muito maior, mais obscuro e perigoso do que todas as dívidas que tinham sido reveladas. Olhei para o Nuno e reparei que o orgulho dera lugar a um pânico atroz. O pânico de alguém que sabe ter cometido algo que dinheiro ou mentiras não podem apagar. E naquele preciso momento percebi que os 30.000 euros não serviam para carros ou dívidas antigas. Era dinheiro para tapar algo grave, algo capaz de arrastar a família toda para o precipício se o Tiago não abrisse as cortinas a tempo. Após a frase "se não o ajudarem ele pode morrer", entendi que a situação extrapolava a questão financeira. A Mafalda estava hirta ao lado do sofá. O Nuno mantinha a cabeça enfiada entre os ombros, com as mãos fechadas num aperto tão forte que os nós dos dedos estavam brancos, e a mãe apenas soluçava, balançando a cabeça em negação de uma verdade que já não conseguia ocultar. O Tiago encarou-a longamente. A sua quietude era arrepiante. Perguntou devagar: a mãe vai falar agora? Ou vai esperar que a polícia venha bater-nos à porta? A palavra polícia arrepiou-me a espinha. A Mafalda tapou a boca e o Nuno levantou a cabeça bruscamente, com os olhos vermelhos e desesperados. A mãe gritou instintivamente: não, a polícia não pode saber. Mal disse as palavras. Percebeu que falara demais e cerrou os lábios com força. Mas já era tarde. O Tiago aproximou-se e baixou o tom de voz. Então há mesmo alguma coisa. Vão esconder isto até quando? Iam usar o nosso dinheiro para comprar o silêncio de alguém? O Nuno desabou na cadeira. A pose sobranceira desfez-se, sobrando um homem de quase 30 anos encolhido a tremer. A mãe, a soluçar compulsivamente, acabou por cuspir as palavras entrecortadas. 2 semanas antes do casamento. O Nuno teve um acidente. Fiquei bloqueada. Um acidente? A minha voz não passava de um fio. A mãe assentiu. As lágrimas misturavam-se com a maquilhagem desfeita. Naquela noite, ele vinha de um encontro com amigos. Bebeu um bocadinho a mais. Bateu num estafeta de entregas. Ele assustou-se e fugiu. A minha cabeça esvaziou-se. Um estafeta, alguém que estava na estrada a ganhar a vida, talvez com pais, mulher e filhos à espera em casa. E o Nuno atropelou-o. Fugiu. E ainda foi capaz de exibir aquele sorriso rasgado no seu próprio casamento, 2 semanas depois. A Mafalda afastou-se, olhando para o homem com quem acabara de se casar como se ele fosse um monstro. Tu atropelaste uma pessoa e fugiste? O Nuno segurou a cabeça e murmurou com voz rachada. Eu entrei em pânico. A rua estava deserta. Não sabia o que fazer. Eu só queria vir para casa, contar à mãe e arranjar uma solução. Não foi de propósito. A Mafalda chorou. Não foi de propósito. Deixaste alguém estendido no asfalto e dizes que não foi de propósito. Os maxilares do Tiago cerraram-se com força. As veias das mãos dele saltaram, mas continuou calmo. Como está a pessoa agora? A mãe respondeu, com uma voz mal audível. Ainda está no hospital. Os ferimentos foram graves. Partiu uma perna e teve problemas nos pulmões. A família dele é pobre.
Os tratamentos são caríssimos. Eles ameaçaram ir à polícia se nós não pagássemos. Disseram que as câmaras da zona apanharam a matrícula do carro. Cada frase era uma pedra de gelo no meu estômago. Agora percebia o pânico dela em conseguir os 30.000 euros. Não era para manter a vaidade. Isso era só uma fachada. O dinheiro era para pagar a indemnização, os advogados, para liquidar os agiotas e, o pior de tudo, para substituir o carro usado no acidente antes que fossem apanhados. Olhei para ela e perguntei com um sabor amargo na boca. Então a mãe queria usar o nosso dinheiro para abafar o caso do atropelamento do Nuno? Ela levantou a cabeça imediatamente e tentou negar. Não era para abafar, era para resolver a bem. A porta fechada. A família precisa de dinheiro para os tratamentos. Nós dávamos o dinheiro e tudo ficava sanado. É melhor do que envolver a polícia. Senão o Nuno vai preso e o futuro dele acaba. O Tiago riu-se. Um riso seco que mais soava a dor do que a raiva. A mãe está preocupada com o futuro do Nuno. E o futuro de quem foi atropelado. O homem está internado há quase um mês. Alguma vez a mãe disse ao Nuno para ir lá pedir desculpa? Fez-se silêncio. O Nuno escondeu ainda mais a cabeça. Sabia que a resposta era não. A Mafalda virou-se para a sogra com um tom tremido de fúria. Quer dizer que durante a preparação toda do casamento a família já sabia disto e esconderam-me? Deixaram-me casar com um homem que pode ser processado a qualquer minuto? A mãe respondeu entre prantos. Eu tinha medo que, se contasse, a tua família cancelasse o casamento. Eu fiz isto por vocês, os dois. A Mafalda soltou um riso no meio das lágrimas. Não. A senhora fez isto pelo seu próprio orgulho. Aquela resposta foi uma machadada final. Vi que os olhos do Tiago também estavam marejados. Ele não era desprovido de sentimentos. Apesar dos defeitos do irmão, era o seu sangue, mas o Tiago repudiava cobardes e mentiras. O Nuno ajoelhou-se repentinamente diante do irmão. Esqueceu por completo a sua dignidade. Agarrou-lhe as calças e desfez-se em lágrimas como um miúdo. Mano, por favor, só desta vez. Eu não quero ir para a cadeia. Tenho muito medo. Tenho medo. O Tiago fitou-o com olhos de gelo. No teu casamento nós não existíamos. Fazes asneiras e de repente já lembras que tens irmão. O Nuno apenas chorava soluçando. A mãe atirou-se aos pés do Tiago, chorando até ficar rouca. Eu suplico-te, filho. A mãe só o tem a ele. Se ele for preso, o que será de mim? Imagina que te peço isto ajoelhada para toda a vida. Ouvir a mãe, só o tem a ele, cortou-me o coração pelo meu marido. Como se o Tiago não fosse também filho. Como se tudo o que tinha feito não contasse para nada. Pensei que o Tiago fosse vergar, mas ele limitou-se a soltar as mãos da mãe, agarrou-a pelos braços e fê-la sentar-se na cadeira. Depois olhou para mim. O olhar dele estava límpido, o que me causou um arrepio que nada tinha de cruel. Ele disse lentamente, desta vez eu ajudo. Mas esta ajuda vai ter o seu preço, e todos vão pagar pelas consequências dos seus atos. A sala emudeceu. O Nuno ergueu a cabeça achando ter ouvido mal. A mãe estancou atônita. O Tiago mirou fixamente o irmão. Ajudar não significa encobrir. Ajudar significa levar-te ao hospital para pedires perdão de joelhos. Ajudar significa dar-lhes uma indemnização justa. E ajudar significa acompanhar-te à esquadra para te entregares antes que te venham pôr as algemas cá à casa. O Nuno abanava a cabeça desesperadamente. Não, mano, por favor. Eu não aguento. O Tiago rugiu. Mas a outra pessoa aguenta. O homem que tu esmagaste no chão e que está numa cama há um mês tem de aguentar. Nuno, se tentares fugir agora, sou eu próprio que ligo para a polícia. A mãe começou a gritar. Tiago, não obrigues o teu irmão a fazer isso. O Tiago fitou-a com a voz a embargar pela primeira vez. Eu não o estou a obrigar a morrer, mãe. Estou a tentar puxá-lo, para que aprenda a viver como um homem digno. Aquelas palavras emudeceram-me. O Tiago não estava só a enfrentar a mãe e o irmão. Estava a tentar arrancar a sua família do lodo que eles próprios tinham criado, ainda que para isso fosse preciso magoar todos até ao osso. O jantar terminou num misto de lágrimas e silêncio sepulcral. Ninguém voltou a falar dos 30.000 euros para o carro. A máscara do luxo rasgara-se. Mostrou o crime. Mostrou um homem inocente no hospital.
e o início da lição mais cara das suas vidas. Fiquei ali, a olhar para o meu marido de pé no meio de todo aquele caos, e senti que ele não tinha nada de cruel. Era alguém que não aceitava que os laços de sangue fossem pretexto para calcar a verdade. Nessa noite, a dona Fátima estava irreconhecível. Já não gritava nem batia na mesa. Ficou com as mãos postas e as lágrimas a correrem pelo rosto lavado. Tiago, por favor, o teu irmão só desta vez. Ele é estúpido, mas é do teu sangue. O Nuno mantinha-se de joelhos com o rosto branco como a cal e repetia sem parar. Mano, eu errei. Não foi de propósito. Eu só fiquei em pânico. Fiquei ao lado do Tiago, de coração aos saltos. Uma parte de mim fervia de raiva por nos tentarem arrastar para uma situação tão grave, mas a outra sentia medo, porque percebia que ali no meio estava a vida de alguém. O Tiago cortou o assunto, ordenando à mãe e ao irmão que fossem para casa. E antes do Nuno sair pela porta, disse-lhe, Gélido, tens esta noite para dormir em casa. Amanhã de manhã, passo por lá e levo-te ao hospital. Se fugires, deixo de ser teu irmão. O Nuno tremeu. A mãe ainda tentou suplicar de novo, mas o Tiago bateu à porta. Passei a noite quase em claro. O Tiago também. Ficou sentado no escritório até de madrugada. Na secretária estavam todos os documentos, as dívidas, os papéis do acidente e o velho envelope amarelo do pai. Cheguei a entrar, vi-o a massajar a têmpora, os olhos vermelhos. Perguntei-lhe baixinho, vais deixar que a justiça siga o seu curso sozinha? Ele ficou calado muito tempo e respondeu, vontade não me falta, Inês. Mas se não fizer nada, o Nuno afunda-se de vez. E a vítima daquele acidente não merece ser tratada com esta desumanidade. Na manhã seguinte, o Tiago vestiu uma camisa branca e calças escuras, aprumado como se fosse para uma reunião importante. Não tomou o pequeno almoço, apenas bebeu um copo de água. Tirou um envelope pardo do cofre e reparei que trazia maços de notas em euros e vários documentos. Virou-se para mim, vem comigo ao hospital. A dona Fátima e o Nuno já nos esperavam à porta. Ela vestia roupas escuras e tinha a cara encovada. O Nuno usava boné e máscara com medo de ser reconhecido. Ao vê-lo, o Tiago puxou-lhe a máscara num puxão. Nuno, viemos aqui assumir culpas, não viemos brincar aos espiões. Levanta a cabeça. Ele baixou o olhar, com os olhos vermelhos de quem chorou muito, mas não ousou ripostar. O hospital de Santa Maria, naquela manhã, estava caótico. O cheiro a antisséptico e o chiar das macas criavam uma atmosfera claustrofóbica. Caminhávamos pelos longos corredores até a ala de ortopedia e trauma. À medida que nos aproximávamos, a dona Fátima tremia cada vez mais e os passos do Nuno vacilavam, obrigando-o a apoiar-se na parede. Em frente a uma das enfermarias, uma mulher de meia idade, vestida com humildade, olhou para o Nuno. Ficou em choque um segundo e, logo a seguir, atirou-se a ele como uma fera solta. É ele. Foi ele que atropelou o meu filho. E fugiu, ergueu a mão para lhe bater. O Nuno recuou aterrorizado. A dona Fátima tentou proteger o filho instintivamente. Tenha calma, minha senhora. Podemos resolver isto a bem. A mulher berrou para o corredor inteiro ouvir. Calma. O meu filho está numa cama há quase um mês. E quem lhe fez isto andou ocupado a festejar o casamento. Vocês não têm vergonha na cara? Aquelas palavras atingiram-nos em cheio. Espreitei para dentro do quarto e vi um rapaz jovem acamado, com o corpo muito magro e uma das pernas engessada. Na mesa de cabeceira estava o capacete do estafeta todo rachado. O Tiago adiantou-se. Não refutou a senhora. Antes inclinou-se profundamente num pedido de desculpa sincero perante ela. Sou o irmão mais velho. Hoje trouxe-o aqui para assumir a culpa perante vocês. O corredor calou-se. Talvez ninguém esperasse que o próprio criminoso aparecesse, e menos ainda que o irmão se curvasse em público por ele. A senhora ainda tremia de fúria. E pedir desculpa faz o meu filho andar. Ele sustenta a nossa casa, trabalha todos os dias pelas ruas para dar de comer à mulher e à filha pequena. Agora está ali atirado. Fazem ideia do dinheiro que já devemos por causa disto? O Tiago assentiu, e a sua voz saiu pesada. Eu sei que chegamos tarde, mas viemos para assumir a nossa responsabilidade e não para exigir perdão. Olhou de lado para o Nuno. O olhar dele bastou para o irmão gelar.
Ajoelha-te. O Nuno levantou a cabeça, com os lábios a tremer. O Tiago grunhiu. Ajoelha-te e pede perdão a esta mãe. A dona Fátima entrou em pânico. Tiago, não obriga o teu irmão a fazer isso no hospital. O Tiago cravou o olhar nela e as palavras rasgaram-na. Até quando vai a mãe preferir manter a imagem a ter dignidade? O Nuno acabou por cair de joelhos no chão frio de linóleo. Baixou a cabeça e a voz quebrou. Peço muita desculpa. Peço-lhe desculpa, senhora. Fui eu. Entrei em pânico e fugi. Perdão. A mãe da vítima chorava de alma rasgada. Já não queria bater em ninguém. Estava ali apenas a chorar a dor, a raiva e um pedido de desculpas que deveria ter chegado muito antes. Fiquei ao lado do Tiago de olhos úmidos. Percebi naquele momento que o meu marido não encenava peças. Estava a obrigar o irmão a encarar de frente as consequências cruéis que provocou. O doente, o desespero de uma mãe humilde e os dias amarrado a uma cama que só aconteceram por pura cobardia dele. O Tiago pousou o envelope castanho em cima da cadeira do corredor. Isto é para as primeiras despesas e tratamentos. A partir de hoje, eu encarrego-me pessoalmente de garantir todo o acompanhamento médico e indemnizações precisas. Também vamos cooperar com o vosso advogado e as autoridades. E deixo já claro que, se ele tentar fugir outra vez, eu próprio trato de o entregar à polícia. O Nuno olhava para o irmão amedrontado, sabendo bem que não era uma simples ameaça. A família da vítima não tocou no dinheiro de imediato e insistiram em lavrar um acordo por escrito e assinado com testemunhas, com o qual o Tiago concordou logo. Olhei para a dona Fátima e vi-a encostada aos bancos de espera, pálida. Creio que foi ali que ela percebeu que o dinheiro não tapava o mundo e que a proteção doentia dela levou o filho a estar ali, de rastos. Achei que o pior já tinha passado. Mas, de repente, o telemóvel do Nuno começou a tocar. Ele olhou para o ecrã e ficou mais lívido do que já estava. Reparei de fugida que dizia Mafalda. O Nuno atendeu o telefone a tremer, mas nem teve tempo de falar. Ouvi apenas o tom seco dela do outro lado da linha. Vem já para casa. Temos contas a ajustar. Se não vieres já, não te queixes que isto deu o maior dos escândalos. O Nuno estacou. O Tiago olhou para o irmão e os olhos dele escureceram novamente. Sabia que, embora a tempestade no hospital estivesse a abrandar, o furacão ia começar agora dentro do recém-nascimento lar do irmão. Quando saímos de Santa Maria, o final de tarde já trazia o escuro de inverno. Ninguém trocou uma palavra no carro. O Nuno ia atrás, agarrado à cabeça, e a mãe dele tinha os olhos colados na janela. Sentei-me ao lado do Tiago, a ver-lhe a tensão nas mãos apertadas ao volante. Assim que paramos na rua da casa alugada do Nuno e da Mafalda, a porta da rua estava entreaberta. As luzes estavam acesas, mas sentia-se um silêncio esmagador. O Nuno correu e entrou a chamar. Mafalda? Mafalda? Onde estás? Ninguém. Empurrou a porta do quarto e estacou no umbral. Parecia ter passado um ciclone. A porta do roupeiro de par em par. A mala branca de viagem da Mafalda desaparecera. A cômoda vazia, com vestígios de pó de maquilhagem em frente ao espelho. Ele correu de imediato para a gaveta do móvel e atirou-se para o chão. Desapareceu. Desapareceu tudo, resmungou a custo. A dona Fátima irrompeu e a cor fugiu-lhe das bochechas. O que desapareceu? Fala, homem. O Nuno apontava a gaveta com as mãos a bater uma na outra. O cofre pequeno estava aberto. Ele virou-se para a mãe com um olhar de louco. O ouro do casamento. E os envelopes do dinheiro. E o Rolex. Levou tudo. Mãe. Ela começou aos gritos. Meu Deus. Ela roubou-nos. Enganou-nos a todos. Fez as malas com tudo nosso. Ela ia abrindo gavetas furiosamente para ver se encontrava, quem sabe, algo mais no fundo, gritando pelo seu dinheiro. O Nuno tentava ligar sem parar de volta, dezenas, centenas de vezes, mas o número dela dava sinal de desligado. Naquela noite, o Nuno parecia ter enlouquecido. Sentado no chão, agarrado ao telefone, enquanto a mãe dele chorava no meio da sala virada do avesso. Mas por que é que temos tanto azar? Por que é que aquela víbora nos roubou depois de uma desgraça como a do hospital? Viu que não tínhamos dinheiro e fugiu. Uma grandíssima interesseira. Eu continuava encostada à ombreira da porta,
a ouvir aquilo com o coração gelado. Até ali, perante toda a destruição, a mãe continuava sem ver as raízes. Só via o ouro roubado. Não queria admitir que tinham construído tudo numa farsa imunda. O Tiago acompanhou aquilo em silêncio. Quando o irmão, lavado em lágrimas, desabafou com a voz esganiçada: "Fiquei sem nada, Tiago. O raio das dívidas está cá. A mulher foi-se e o dinheiro também." A voz do meu marido soou finalmente. "Plana, ela casou contigo porque achava que eras rico." Abriu os olhos e fugiu com o prêmio de compensação. Ouvir isto fê-lo olhar para o irmão com olhos ressentidos. A mãe não tolerou e atirou-se ao Tiago. "Tu tens a lata de dizer isso? O teu irmão está num buraco e tu esfregas-lhe sal na ferida." Julguei mesmo que com aquele murro no estômago a minha sogra ia acordar, que perceberia que a luxúria falsa só atraía interesseiros da mesma estirpe. Mas enganei-me. Ela apontou-me o dedo no meio da cara. "Tudo isto é culpa tua. Se tu e o Tiago não tivessem inventado de vir cá mexer na lama e criar um escândalo, a Mafalda não se ia embora. E nós não ficávamos assim." Congelei. Um nervo que suportou o título de nora calada durante anos e anos rompeu-se ali. Fiquei muito tempo engasgada, mas desta vez não tolerei que fizesse de mim o bode expiatório das suas mentiras doentias. Fiz frente e olhei bem no fundo dos olhos dela. Se não andasse a pintar uma imagem de meninos de boas famílias e ricos, ninguém vos abandonava. Se tivesse educado o seu filho, em vez de o esconder debaixo das saias das suas mentiras, hoje ele não estava a implorar clemência de joelhos na frente de pessoas inocentes. "Deixe de me culpar pelos vossos crimes." O quarto silenciou numa batida de coração, antes da dona Fátima avançar. Só vi um braço levantar-se e senti a mão espalmada estourar em cheio na minha bochecha. O estrondo fez-me virar a cara. Ela ainda com o braço apontado espumava. "Tu és nora. Devias ter tento na língua para falares com a mãe do teu marido. Só porque tens algum dinheiro julgas que és a dona disto tudo." Toquei na minha cara a arder, e de forma curiosa, não me vieram lágrimas aos olhos. Fiquei simplesmente sem emoções, petrificada. Antes, quando recebi injustiças, o meu refúgio era encolher-me. Mas desta vez, eu não precisava. O Tiago passou por mim como uma sombra assustadora. No instante em que ela tentava dar o segundo estalo, ele trancou os dedos com uma força hercúlea no pulso da própria mãe. A voz dele rebentou pelos ares. "Chega! Chega, mãe!" A mãe paralisou, chocada. O Tiago fitou-a com os olhos incandescentes de ira. "Se a mãe voltar a tocar na minha mulher, eu viro costas à família para sempre. E a partir de amanhã desemerde-se, mime e pague a quem quiser. A mim não me veem mais, nem ao nosso dinheiro. Esqueçam o meu nome." Todos no quarto ficaram gélidos. O Nuno abriu a boca sem conseguir articular uma sílaba. A minha sogra abriu os olhos horrorizados e perdeu as forças nas pernas. Nunca achou que o primogênito flexível e obediente diria tais palavras sem apelo nem agravo, estabelecendo uma barreira de aço contra eles. Ele atirou a mão dela para trás e virou-se para mim, mirando a bofetada na minha cara com os olhos rasos de água. "Vamos embora", disse-me ele de voz serena. Assenti. E quando descíamos a escada, ainda ouvia o pranto da mãe. "Tiago, para onde vais? Vais mesmo abandonar a tua velha?" Ele nem virou a cabeça e agarrou a minha mão mais fortemente. Foi aí que senti que ele já não estava no fogo cruzado. Ele estava ali por mim e tinha escolhido ficar ao lado da verdade e de nós. E foi ali que a mãe soube que perdeu muito mais do que ouro falso. Perdeu definitivamente o filho que a acompanharia. Nos dias que se seguiram à bofetada, o Tiago evitou tocar no assunto. Ia para o emprego como habitual, mas sabia perfeitamente que trazia grandes decisões a marinar. Acordei uma das noites e vi a silhueta dele na varanda, debruçado a olhar lá para baixo, calado. Ao terceiro dia, sentou-se na mesa e deixou ali o telemóvel. "Esta tarde temos uma reunião familiar em casa do tio Joaquim. Ele vai lá ter com a família e eu vou colocar os pontos todos nos is. Vais relatar o que passou?" Perguntei-lhe. Ele anuiu, cansado, mas firme. "Sim, Inês. E não é por vergonha. É para ela nunca mais ter saída para mentir." Quando chegamos à casa do tio Joaquim nessa tarde,
Quase todos os tios mais velhos e familiares daquele lado estavam presentes na sala. Um clima sombrio que cheirava a ajuste de contas. A mãe e o Nuno foram os últimos a entrar, mas ela, perita na sua representação teatral de dona respeitada e sofredora, entrou em soluços queixando-se aos tios que o Tiago preferiu proteger a mulher rica em detrimento do irmão e da mãe. Sentei-me em paz. Se há tempos ouvir estas queixinhas contra mim me constrangeriam, ali só senti cansaço daquela novela. O tio Joaquim encarou o Tiago e interpelou-o. Tiago, tu foste quem nos reuniu de urgência. Faz o favor de te explicares. O meu marido abriu um saco e não respondeu à provocação da mãe com palavras soltas. Atirou com uma pende-memória em cima da mesa. Peço desculpa pela urgência e sei o respeito que todos tínhamos pelo meu pai. Mas isto tem de vir a limpo. Em causa estão o testamento, heranças e os bens que ele nos deixou antes de morrer. Preciso de vós como testemunhas. A palavra testamento travou o choro imediato da mãe, como por magia. O tio Joaquim levantou a voz, muito indignado e confuso. Testamento? A vossa mãe contou-me depois do enterro que o Antônio morreu repentinamente e não vos deixou testamento nenhum. O Tiago ligou a pendidados no televisor enorme da sala do tio e logo uma imagem a preto e branco gravada de ângulo alto apareceu. Percebeu-se que o escritório era o do pai do Tiago. Antes de o pai falecer, e sabendo que as coisas iriam piorar, instalou ali uma minicâmara porque já se queixava que uns papéis desapareciam dali sem o conhecimento dele. O silêncio era tão constrangedor que se ouvia o vento lá fora. O vídeo datava o dia a seguir ao enterro e mostrava a dona Fátima muito serena e fria a entrar no escritório. Com os óculos, digitou os algarismos do cofre grande e lá do fundo sacou do testamento cadernetas prediais e envelopes gordos. Viu-se ela com ar preocupado a folhear os papéis e logo a esfregá-los para dentro de um saco, antes de fugir dali. Fim do vídeo. Os corações não se atreviam a bater. A mãe sentou-se como se lhe tivesse dado o AVC da vida, em tremuras agudas. O tio Joaquim encostou a mão num móvel. Fátima, tu és de uma maldade enorme. O teu marido desce à cova e tu agafanhas o que resta. Andaste a mentir e a passar por coitada perante a família o tempo inteiro, mulher. E aí as lágrimas escorreram. Desta vez não houve arte, nem engenho nelas. Chorava uma tristeza, pavor e humilhação autênticos, mas eu não o fiz de propósito. O meu plano era dar as terras ao Nuno, que não sabia cuidar de si, porque o Tiago arranjava sustento. O Tiago ouvia a mãe calado, demoradamente, antes da tristeza pesada que a voz lhe transmitia encher tudo. Ninguém proíbe o amor e proteção por um filho-irmão nosso. Mas, mãe, este tipo de amor só lhe estragou a vida toda. O pai queria que o Nuno crescesse como um homem responsável e honesto. A mãe roubou o pai, pagava multas para esconder o Nuno, mentiu durante 10 anos de que a sua proteção o salvaria. Olha, mãe, olha agora para ele. Coberto de dívidas perigosas, foi roubado pela mulher por lhe prometer um conto de fadas alugado e arranjou um atropelamento que atirou uma pessoa inocente para uma cama de hospital. Vai salvar-lo como hoje, mãe. O Nuno, que nunca mais dissera nada desde a véspera, irrompeu num pranto infantil e convulsivo, já sem pose nem nada. Ai, se a mãe tivesse deixado o Tiago dar-me o carção há 10 anos, hoje eu não era esta miséria. Se tivéssemos sido gente a sério. Estas palavras rasgaram o orgulho que a dona Fátima tinha do seu queridinho de ouro. Ela fitou o filho de que tanto cuidou ouvir isso, da pessoa que ela sempre tentou salvar da humilhação, e agora já não existiam bodes expiatórios para culpar. O tio Joaquim engoliu as emoções. O nosso Antônio morreu em paz, mas vamos dar o rumo que ele deixou escrito. Pagarão tudo ao Tostão, a começar pelo rapaz que ele quase matou lá no hospital. Entendidos? E acabam-se os podres fechados, de uma vez por todas. A minha sogra inclinou-se à mesa a chorar sem consolo nem pena. Já não havia dona Fátima, a mulher importante. Já não havia nora rica que invejava. Era só uma velha curvada de tristeza, num mundo de farsa esmagado em 1000 pedaços pelas evidências dolorosas. Vi o Tiago fechar os olhos por uma fração, um cansaço que quase lhe pesava uma tonelada. A verdade tem facas de gume forte,
rasga o osso, mas pode curar a infecção. Julguei que, ao ficar exposto, o Nuno refletisse as ações com clama perante a noite. Mas amanheceu no outro dia e sumiu. Nem telemóvel, nem sinais. A mãe, tresloucada, correu ao telemóvel a ligar-nos. Tiago, Tiago, não encontro o vosso irmão em lado algum. A carteira está em casa, os trocos todos. Mas ele levou o telefone que está sempre incontactável. Fomos percorrer as ruas já depois do anoitecer a chuva, num desespero autêntico, procurando em locais habituais dele. E pelas 10 da noite, um sinal sonoro tocou. O Nuno enviara um SMS de 3 linhas. Curto, frio. Desculpa tudo, Tiago. Pago-te e compenso-te tudo na vida que vier depois. O sangue secou no meu marido. A pele encarquilhou e logo ele lembrou-se da fotografia onde ele pousara sorridente. A grande ponte sobre o rio Tejo. Lembrei-me na hora que ele andou por lá deprimido e postou a referida paisagem de cor cinza numa página e dizia sempre que ia caminhar na zona para clarear os pensamentos. Quando chegamos às imediações do Tejo, chovia e a nortada ameaçava tudo. Longe e num cantinho ao pé da guarda, os reflexos lá estavam, a sombra trêmula do Nuno do lado oposto do varandim, com a barriga agarrada à grade de cimento. A mãe de joelhos na estrada a berrar em esganiçado, como se não houvesse dia de amanhã. Nuno, filho, pelo que é mais santo. O Nuno olhou de lado para a viatura parada no asfalto molhado, os olhos fundos e sem qualquer ponta de alegria. Ele estava pálido, com os pés perigosamente suspensos em cima das águas pesadas que não perdoariam quedas desta altura. O Tiago tapou-lhe a boca e acalmou-se, pedindo a todos que esperassem para caminhar sorrateiramente, molhado até aos pés. Mano, não venhas. Tiago, não quero dar cabo disto, estorvo todos. Para que aqui ando cá? Tenho dívidas, deixei um homem às portas da morte e a minha vida foi toda uma vergonha para a família. Estou de mãos atadas, sem nada e falido. Acabou para mim. O Tiago suspirava, já perto de um pequeno braço da barra, e atirou firme. Assumir que fizeste asneira é dignidade. E se dizes que não sobrou nada, tens um irmão que ainda aqui está em pé perante ti e uma mãe à beira de um AVC na relva. Atirares-te ao rio só mata também a velha de desgosto. Estás a ouvir ou ficas cego até depois da morte? As palavras deram o golpe duro. Ele olhou a mãe curvada de um lado e o Tiago encharcado sem vergar do outro, a olhar com um sofrimento indescritível no coração. E porventura ali ele ouviu: Estás com pena de mim, Tiago? Depois de eu ser este pedaço de lixo, ainda sou alguma coisa que preste para vires atrás de mim? Se fosse pena, e não o meu sangue, estava eu sequinho numa cama a esta hora, e tinha saltado. Ele largou os prantos que ressoaram por todos os lados, e a fraqueza abateu o rapaz que já nem os joelhos mexiam. Numa falha de apoio em cima dos sapatos ensopados, escorregou e deu um balanço brutal. Os pés saíram da quina. Gritei em plenos pulmões a tapar a cara, quando o braço robusto do Tiago disparou rasgando o asfalto, agarrando firmemente no cotovelo do irmão. Entre patinhadas de choque, puxaram os restos dele pelos ombros e cravou as unhas para cair estatelado nas lajes. Ofegantes e exaustos no chão frio da ponte, as lágrimas lavavam o Nuno ao agarrar no casaco de gola. Parecia de novo em bebé, e balbuciava no peito dele: Ah, irmão, tenho pavor, mano. Não me deixes morrer nesta miséria humana. E agarrados pelo cansaço físico, viam a mãe esgueirar-se a dar abraços em simultâneo nos dois de joelhos, sem destrinçar quem tem ou tem dinheiro. Desta noite a mãe entendeu a mensagem dura para a vida e viu-se nos piores tormentos de perder 2 filhos numa só trovoada. Mas ali, ainda molhado, e a arfar fumo negro, Tiago ditou o limite da paz dele com o irmão ali ajoelhado, esmagado num pranto. Ele acalmou um pouco a mão no ombro, perante a fragilidade sem disfarces do rapaz e da mãe, e exigiu na frente das águas do Tejo: Só te agarrei neste asfalto para saberes que amanhã levo-te eu a apresentares-te à esquadra. Amparado por mim, sem mentiras nem alugueres de luxos. Amanhã terás o perdão dos danos corporais, e pagarás essa dívida pondo um bloco num andaime, como um trabalhador de luto a varrer os cantos a tudo. Não recuas perante a lei e tu, mãe, aprendes finalmente que os erros e punhos de aço forjam
e curam filhos em gente honesta. Combinados? E sem capas, o rapaz enxugou lágrimas entre o pavor real a abanar afirmativamente. Combinado. É amanhã que mostro quem sou de verdade, Tiago. No dia a seguir, sem espinhas, o Nuno arranjou uma mala pequena e rumaram à esquadra a entregar a cobardia do atropelamento, e com advogados o desenrolar foi bem conduzido. Como assumira espontaneamente, cooperando nos deveres judiciais, a condenação desceu consideravelmente. Para meu espanto e apreensão, o meu marido vendeu depois da audiência o carro novo dele e repôs do próprio bolso a justiça às gentes miseráveis, acamadas daquele jovem de Santa Maria, e reergueu aquela casa, esburacada pelo desgosto da doença do homem. Pois um dia ele atirou-me: nós temos dinheiro e remorso. Os meus não deverão tapar culpas da minha vaidade por uns cobardes. Repomos tudo se pudermos. O meu jovem cunhado encasquetado aprendeu no suor o que valia os trocos do luxo suado, sem pedir ao Estado ou agiotas. Passou a lixar tetos falsos numa obra nas Extremas, a lutar com Pladur para não roubar mais migalhas ao ar. Recebeu telefonemas falsos da tal Mafalda, que se humilhou quando foi rejeitada na frente de um capataz e ao som cortante de um simples. Saíste a fugir no estrondo por ganância a um pedaço de folha seca. Nem precisas cá pôr os pés nunca mais. E a mãe repôs terrenos na praça pública, despachou fortunas repartidas nos bolsos originais após testamento legal nas custas notariais. E um final de tarde, tocou cá à porta, entregando uma caderneta da CGD espalmada para as minhas mãos gélidas. Peço muita desculpa pelas difamações ao teu caráter, Inês. Julguei de forma cruel este coração da minha melhor filha aqui de casa. Não devolvi, apenas rejeitei com mão fechada amavelmente. E no desprendimento do rancor dos meses que sofremos, disse algo calmo: o dinheiro da sogra, a nós, já não cura fomes de justiça. Só precisávamos que fôssemos a família correta. A dona Fátima lacrimejou com a xícara do chá, e vi que estava finalmente arrumada a arrogância perante a nova paz deslumbrante do lado do homem que eu abraçava. Na véspera de Natal daquele ano, pela primeira vez em muito tempo, sentámo-nos juntos à mesma mesa. Não havia mais exibicionismos, não havia mais cálculos e exibições perigosas na ceia. A comida era simples e cheia de boas graças de alma. Bacalhau com natas feito em travessa simples, cabrito assado e, no canto, uma taça grande e farta de aletria fina. O Nuno a ajudar a colocar copos e talheres nos espaços limpos das faces lavadas, sem esconder uma gota da alma. E vi, quase atordoada de estranho e singelo, como ela me inquiriu de forma atrapalhada ao mexer nas conchas com um toque trêmulo e carinhoso: minha Inês, a mãe fez assim o cabrito de sal. Está com os temperos certinhos, e no prato de cima, achas que fiz bem em puxar o vinho de cheiro na assadeira, como fazias em jovem? A senhora não se apressara em culpas ou mandar-me. Ali ela servira sem exigir ou gabar grandezas vãs. O Tiago sorriu pela primeira vez em largos dias, sombrios para a mãe como a agradecer a comida, encostado em cumplicidade ao esticar a tira de carne da travessa com os finos resquícios. O silêncio à mesa farto e leve, a tranquilidade pesada, mas que soara a bonança de uma calmaria após os trovejões. Senti e compreendi que uma família honesta precisa muito a miúde passar uma rasante perto das cascalheiras de uma derrocada fatal, num susto para reaprender no meio da perda toda a riqueza dos recomeços de uma estrada de amor certa e que tem perdões merecidos na humildade e na retidão, a ser família de verdade.